era um sonho peregrinar, era um sonho, assim, ver o mundo de uma forma mais humilde, caminhando. O caminho é felicidade, o caminho é alegria, é partilha, é comunhão, é respeito pelo outro. O caminho dá-nos o que nós precisamos e tira-nos o que nós não precisamos, e acho que é um bocadinho isso. É um bocado como a mochila. Nós vimos muito carregados, ao segundo dia já ficam algumas coisas, ao terceiro dia fica tudo o que é supérfluo e levamos apenas o que é de facto necessário. Com a cabeça é um bocadinho a mesma coisa. Se vimos com muitas coisas para o caminho, os pés tratam de limpar o resto. Você não pode trazer tudo que você imagina que você vai precisar, né? Então já é um exercício todo dia de desapego. Eu cheguei a fazer minha mochila, acho que na última semana antes de eu embarcar para cá, para Portugal, eu fiz a mochila acho que todo dia. Todo dia eu tirava uma coisa e colocava outra. Obrigada, você também, tudo de bom para você. Aí quando der certo eu já te ligo. Nós herdamos uma coisa de Portugal, nós somos amorosos, viu? A gente não... Quando venho ao caminho, me sinto em casa, não que vou ao caminho, mas sim que volto para casa. E estou tentando me entender. El camino para mí es la vida. Eu sinto que nem bom dia se diz aqui em Portugal. E o bom dia é tão bonito. Quando nós peregrinos recebemos bom caminho, é uma situação que nos faz bem. Aquelas palavras fazem-nos arrepiar e dá ali umas ganas, como dizem os espanhóis, mas dá uma coragem enorme de prosseguir. O caminho é algo que puxa por nós algo diferente que a gente não consegue explicar. A partir do século IX começou-se a peregrinar a Santiago de Compostela, tendo por crença que o túmulo do apóstolo Santiago estaria em Santiago de Compostela. E esse foi um caminho imparável, do qual nós hoje somos herdeiros. Portanto, a partir da descoberta, da suposta descoberta do túmulo de Santiago em Compostela, gerou-se um fenómeno de peregrinação que é seguramente dos mais importantes a nível mundial e, não tenho dúvidas, dos mais importantes da Europa Ocidental. It's a nice way to get to know Portugal a little bit, and everybody is very friendly, so they always say Bom Camino to us as we're walking past. It's a very nice road. Yes, we've just come through the agricultural area, where we see lots of little farms growing all sorts of vegetables, all looking very well cared for. You just wonder where they get all the water from. We love spending time together, and we like exercise. We enjoy exercise, but not running. So walking is a good activity for us, and we like the idea that there are many people doing it together, so we join that community. En général, on prend un cahier pour faire un journal, pour raconter ce qu'on vit. Alors, on marque les noms des villages qu'on traverse, tout ça, mais on raconte aussi ses impressions. Les impressions, les rencontres. C'est très convivial, alors c'est une expérience qu'on veut garder dans le petit carnet. Donc tous les soirs, chacun écrit ce qui lui est arrivé dans la journée. Oui, tout le monde fait son carnet.
me transformé en peregrino después de un naufragio en Noruega, la pesca del bacalao. De 17 que íbamos, murieron 16. Yo estuve 10 horas encima de 2 cadáveres para mantenerme a flote. Después un helicóptero me sacó de allí y prometí a Nuestra Señora, a la Virgen, que si salía vivo recorrería todos los lugares santos. Y así me convertí en peregrino. Después de 8 meses en cámara hiperbárica, 3 años en sillas de ruedas, 3 años más con muletas. Dijeron que no volvería a caminar más. Y como no puedo, pues le estoy dando la razón a los médicos. Porque he hecho 110.000 kilómetros sin poder caminar. La fe puede más que la persona. Por mais cansados que nós estejamos, por mais problemas que possamos trazer, mas a gente caminha com felicidade. Eu acho até que às vezes a gente até um pouco mais flutua do que caminha. Qual é a principal dificuldade que sentiu até agora? Eu acho que foi enfrentar meus medos. Eu tenho sido surpreendida. E principalmente no que eu pensei que eu fosse levar de forma fácil, que seria ficar sozinha, eu acho que eu me enganei quando eu pensei em vir para cá para estar um pouco comigo mesma, porque eu tenho sentido muita necessidade de estar com as pessoas. Começou o caminho onde? Lisboa? Comecei no Porto, sabe? Uma experiência Essa bem temperatura para vocês brasileiros é boa, não? Não? Está mais quente que no Brasil. É incrível como existem pessoas com o prazer de ser humano. E quando você é acolhido num albergue, você se sente humano. As pessoas se cumprimentam, as pessoas se respeitam, as pessoas limpam partes de mesa, de banheiro que nunca limparam na vida. Eu acho que isso é convivência, isso é humanidade. Por que eu não posso fazer algo para diminuir o trabalho do outro, sem interesse? Paulinha, cama 28. Ei, que bom! Cama 28. O albergue encerra às 10. Amanhã de manhã, antes das 9, tem que sair, ok? A porta embaixo, automática. Ok? Tudo, qualquer coisa, estamos na recepção. Obrigada. Até logo, tá? Tchau. Ti cambia la prospettiva di vedere le cose, perché sul cammino tante cose non ci sono, tante comodità anche negli alberghi, il dover condividere con altre persone la serata, la giornata e questo a volte insegna tante cose e in più il cammino ti fa capire che forse il destino, non lo so, chiamatelo come volete, ma esiste veramente, nel senso che ci sono delle situazioni che a volte sembrano impossibili da risolvere, eppure basta girare un angolo e qualsiasi problema viene risolto. Non importa il motivo per cui una persona inizia il cammino, lo può fare per sport, lo può fare perché gli piace camminare, lo può fare per motivi religiosi, spirituali, per qualsiasi motivo, ma l'importante è farlo. Fez amigos no caminho? Essa é a parte maior do caminho. Eu tenho amigos de todo o mundo. Já me vieram visitar da Coreia do Sul, da Nova Zelândia, espanhóis, amigos fantásticos para toda a vida.
Há quem fala em energia, em boas energias e estamos todos em sintonia, ao fim e ao cabo. Estamos a passar pelo mesmo, no mesmo local, em horas diferentes e é como um filme em que há vários frames em que agora passo eu aqui, 5 minutos depois passa outra pessoa e nós de certa forma estamos todos ligados. O Camiño de Santiago era unha experiencia que se facía prácticamente como unha experiencia plena vital, unha representación do que é a existencia, unha oportunidade para coñecer certo outras culturas, outras persoas, pero tamén para formarse personalmente. Hoxe en día é certo que os peregrinos non demoran tanto tempo como no pasado en facer o camiño, moitas veces fan camiños de curto percurso, pero antigamente o camiño era unha experiencia moi longa. O que viña da Alemanha, viña camiñando da Alemanha e voltaba. Hoxe estamos falando de medio ano ou máis tempo, non? Bom trabalho, bom caminho. No importa los kilómetros, importa el corazón y la fe que uno tiene y lo que podemos conseguir. Y lo que yo he conseguido es muy grande. Conocerme a mí mismo y conocer a los demás. Ils disent toujours, on va aller doucement, mais ils sont toujours pressés. Mais parce que ce sont des gens de la ville. Voilà. Pourquoi on fait le chemin? La motivation, c'est beaucoup la marche pour vider la tête, pour se sentir mieux, pour rencontrer des gens, aussi pour prier. Voilà, et on s'arrête en général, on s'arrête souvent quand même dans les églises et on s'arrête dans les petits villages, on parle avec les gens. It is hard to keep walking and your feet hurt. It's mainly your feet. You feel like your lungs are fine, like we were singing the other day. It makes it easier if you're singing or if you're in a heated discussion or something like this, because then you're distracted and you forget about your feet. It's when you're just walking and all you can think is your feet. We've never been a family of sitting on the beach. We always like doing things, you know, often we go sailing holidays or we've done cycling holidays before or camping. So this was just a new thing, you know, we are very active people. We're all fidgety. We all, the English phrase is we have ants in our pants. We can't stay still for too long. But yeah, so so Dad didn't force us at all. Cheerio, bye-bye. She's over there. She's there. Oh. On profite du paysage, on profite de la lumière et comme ce matin il y avait de l'orage, on voyait le ciel bleu marine et on voyait bien les couleurs des rochers, c'était vraiment magnifique. Temos cerca de 40 caminhos em toda a Península Ibérica que chegam a Santiago de Compostela. Bom, em Portugal há 4 caminhos consolidados, e que foram os 4 caminhos que a Comissão Nacional da Unesco integrou na candidatura a Património Mundial, no primeiro passo para uma candidatura a Património Mundial. Esses são os 4 caminhos consolidados: o caminho central, o caminho da costa, o caminho do interior e o caminho de Torres. Depois há muitos mais, só entre o Porto e Compostela existem 10 caminhos. Não são as entidades que fazem os caminhos, são os peregrinos que fazem os caminhos. Só há caminhos se houver peregrinos. E, portanto, se há tantos caminhos, quer dizer que há muitos peregrinos a fazer esses caminhos. E são eles que, no fundo, trilham os caminhos e depois que os afirmam. Poderá acabar o caminho em Santiago, mas há uma vida que começa ali. Em 4 dias consigo fazer o caminho de Finisterra, em 9 dias o caminho português. Se tiver 2 semanas já sei que consigo fazer um maior, é um bocadinho espontâneo. Gostava muito para o ano
fazer o caminho de Salvador e o primitivo, gostava de ter tempo para fazer a via espiritual, ou seja, há muitos caminhos na cabeça. Uns vão primeiro a Mochia, outros vão a Fisterra. Há uma deslocação, umas ligações muito fortes a nível espiritual, desde muito antigo, e também o desejo dos peregrinos de ficar no fim do mundo, de conhecer o fim do mundo, aquele fim do mundo que fora evangelizado pelo apóstolo Santiago. Na Idade Média, a crença, a mentalidade medieval, eles achavam que aquele oceano, aquele mar, né, que se pode olhar desde Fisterra, estava em comunicação com o além. Chegar nunca é fácil. Ademais, o simbolismo do camiño é un simbolismo parecido ao da vida, non? Un comezo e un fin. Chegando a Compostela, ou o fin máis rotundo e máis simbólico que podía ser o Cabo Fisterra ou Muxía, non? Cando o mar se impide seguir camiñando, non? O apóstolo conquistou o mundo, pero eu creo que os peregrinos conquistaron o mundo tamén. O ano pasado chegaron 301.000 que recibiron a Compostela, que sabes que o diploma que acredita ter realizado os últimos 100 km a pé ou a cabalo ou 200 en bicicleta. Pero non todos os peregrinos van recoller a Compostela. Nos calculamos que hai sobre un 25-30% de peregrinos a maiores desos 300.000 e que non reciben a Compostela, que non pasan pola oficina do peregrino. Além dessa experiência de partilha com os outros, é mesmo nós como família conseguirmos perceber que o ter tempo para nós realmente é uma benção. Não é? Sim, e também nós conhecemos uma senhora do campinho e agora é a nossa amiga. Pois, vamos conhecendo pessoas que depois ficam nossas amigas, que encontramos no albergue, não é? E é giro conhecer pessoas novas, ou não? É. Olha, e aquela senhora que nos deu as uvas hoje, não foi simpática? Sim. Pois, tudo isso é muito bom, não é? Olha, manda um beijo como se fosse para a vovó. Então mando eu um beijinho. Mando eu um beijinho por ti. Manda um beijinho. E tchau. Obrigada. Algo especial ha pasado porque nunca he escrito nada en mi vida y de pronto cuando subo a la senda en Francia hay algo que me dijo que tenía que escribir la historia y bueno, fueron 45 días de camino de Santiago escribiendo todos los días 7-8 horas, escribiendo las situaciones que vivía, las personas que conocía, la magia que hay en el universo, las coincidencias que no son coincidencias, las conexiones, cómo trabajamos con la energía en los deseos. Bueno, fue algo alucinante. Yo confío en que cuando uno encuentra la semilla que tiene dentro para compartir, cuando la sacas fuera y confías en ella, ahí puede crecer un árbol gigantesco, pero hay que dejarlo que fluya. Dejarlo marchar y que vaya con el viento, que así funciona la vida al final. O ano pasado foron casi 170 países, creo recordar as nacionalidades distintas que recibiron a Compostela. Creo que hai uns 200 países no mundo, pois está aí de casi todas as nacionalidades. En primeiro lugar, os italianos, despois os alemáns, estades tamén os portugueses, Estados Unidos, non? Entre os primeiros países emisores de peregrinos. Pero no camiño portugués cambian as cousas un pouco, non? Hai menos españois que no resto dos itinerarios que van pola península, e há moitos ingleses, non? E tamén irlandeses. El camino te da lo que necesitas, pero ¿qué le das tú al camino?
nada. Eu acho que espiritualmente temos que dizer que certamente o apóstolo fica em Compostela. Sobre os restos arqueológicos, é uma coisa de fé. É uma coisa de fé. O meu ritual é, por norma, é tirar a mochila para o centro da praça, abraçar quem está ao meu lado e agradecer muito por estar ali, por ter conseguido. E depois os rituais naturais de ir à catedral, dormir uma bela noite de sono e voltar à nossa base, ao nosso cantinho e dar continuidade à nossa vida. Los peregrinos siempre hacemos esto. Há sempre aquele ritual que é ir à oficina do peregrino, trocar a credencial pela compostelana, trazer a compostelana e depois, obviamente, dar um abraço ao meu amigo Tiago. Esse abraço é importante. É muito importante. É muito importante. É quase o fechar desta caminhada. Eu acho que ele, de alguma forma, devolve-nos aquele abraço. É um abraço amigo. Quem chegava a Santiago de Compostela cumpria a peregrinação e comprava a vieira, porque a vieira era o sinal de que se tinha cumprido essa peregrinação. De facto, o Abraço a Santiago vem também desse fundo medieval da peregrinação cumprida. E a peregrinação cumprida hoje é uma aventura, mas para o homem medieval era uma aventura muito maior, porque impunha que ele se despedisse da sua família e de praticamente todos os seus bens e conhecidos e tal, e fizesse a viagem, e dessa viagem poderia nunca mais regressar. E, portanto, chegar a Santiago é, de facto, o chegar ao fim de um caminho também interior, que depois se materializa nesse abraço ao apóstolo. Eu consegui chegar a Santiago. Eu não consegui chegar como tinha feito os planos antecipadamente, a pé, caminhando, mas estou feliz de estar aqui. Eu fiquei decepcionada, sim, no primeiro momento fiquei decepcionada. Faltavam 65 quilômetros só. No total de 240 era muito pouco. Eu forcei muito a caminhada nos primeiros dias, eu acredito. E comecei a ter uma dor no joelho, a dor foi
abaixando para a área do tornozelo e do tornozelo foi piorando a ponto de eu não conseguir mais caminhar. O caminho não acaba hoje, né? Porque essa experiência que a gente vive no caminho, a gente carrega por todos os dias, eu acredito. The feeling here, arriving here, is really fantastic, and it's so special to do it with my family because we love being with each other. Now the 3 girls have left home, they're at university, and so this is the only 2 weeks of the year that we will all be together for 2 weeks. And to come into Santiago with them singing all their favourite songs it's just very special. It's very special. The first few days were the hardest, and now in the morning actually it doesn't hurt quite so much. There are more hills in the last part, but that's quite nice. The variety is good. My feet are sore. I will be happy to not walk for a few days, but I feel much stronger than I was when I started. Quasi quasi quando si arriva qua si dice si è soddisfatti perché è finito, però a volte si dice caspita, però è già finito. Peccato. Peccato. Il giorno dopo a volte uno dice caspita, stamattina cosa devo fare stamattina? Non devo camminare, e sembra quasi una cosa strana il non dover riprendere lo zaino, ma rimettersi gli scarponi e ricominciare a camminare un'altra volta. Hoy mi cumpleaños, 69 años, y he llegado. Y espero que cuando tenga 80 pueda seguir viniendo sin ningún problema. É uma sensação de fim, de estar a terminar. É um misto. Quando o caminho chega ao fim, eu não sei se farei outro. Despedirse é sempre un problema, deixar amigos, remata a experiencia, pero bueno, eso debe ser un principio, ao final debe ser sempre un principio, como os círculos, para facer ben outro camiño ou para replantexar moitas cousas da vida, porque as aprendizaxes do camiño serven tamén para a vida. El camino, aunque esté en casa, el camino sigue dentro de ti. El camino no termina nunca. Termina un camino, pero comienza otro. Pero el camino nunca terminará. Esta reportagem está disponível em rtp.pt.